Meus amigos, está chegando a hora, hein? Flamengo e Lanús, direto do Maracanã. Grande final da Recopa Sul-Americana. E o clima no Flamengo, olha, posso falar para você, é um clima de decisão, completamente diferente do clima que o Flamengo vem vivendo nesse início de temporada. Poderemos ter aí, logicamente, né, um Flamengo diferente, um comportamento diferente, até porque é um jogo só agora, né? Só tem esse jogo da volta. O Flamengo tem que reverter esse placar e vale título, vale taça internacional. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando sobre essa grande decisão entre Flamengo e Lanús, direto do Maracanã, pela Recopa Sul-Americana. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e, lógico, né? Compartilha com geral. Agora vem comigo e simbora pro vídeo. Vamos lá, falar de Flamengo e Lanús. Estou com André Kfouri e Gustavo Zupac. Boa noite, tudo bem, André? Boa noite, Felipe. Boa noite, Gustavo. Ótima noite a todos. Gustavo Zupac, para você, boa noite Muito também. boa noite. E a pergunta? Qual é a pergunta? A gente falou sobre torcida ontem, mas muito relacionado ao jogo do Madureira, a manifestação que a gente viu. Agora eu quero viajar no tempo até quinta-feira para imaginar este Maracanã. Assim, porque me parece muito óbvio que a torcida tem que apoiar. Sim. Te surpreenderia esse apoio não ser incondicional em 90 minutos? Assim, não estou falando tomar 3-0, assim, incondicional, 0-0 que demora, a coisa não acontece, o astral virá? O que eu imagino que vai acontecer em termos de comportamento de arquibancada é um apoio muito forte desde o princípio. Acho que o que aconteceu até aqui ficará em um segundo plano nessa relação arquibancada-campo, mas a depender do que acontecer durante o jogo, o grau de tolerância certamente será menor. Eu costumo não gostar de torcida que vai a time ou jogador durante jogo, a maioria das torcidas faz isso, mas eu também não quero ensinar ninguém a torcer de um jeito ou de outro, mas acho que se o Flamengo demorar para resolver a sua questão, ou se o Flamengo encontrar problemas e estiver em desvantagem, o Maracanã pode virar uma armadilha para o próprio Flamengo, porque o torcedor está incomodado e a gente pode voltar para a discussão sobre o que é exagero ou não, mas eu acho que é quase que indiscutível que até o presente momento o Flamengo dá motivos para o seu torcedor estar descontente. Não só porque perdeu a Supercopa para o Corinthians, ficou pendurado no Campeonato Carioca e depois reverteu e perdeu o jogo para o Lanús, mas é pelos motivos que isso tudo aconteceu. E acho que esse é o principal ponto. A gente estava reproduzindo aí trechos das ótimas entrevistas do dia de hoje, as exclusivas, e o Léo Pereira, o último trecho, o Léo Pereira fala: a gente percebeu que se a gente só fizer tudo o que fizemos no ano passado, não vai ser suficiente. E eu discordo do Léo Pereira, porque não é isso que está acontecendo. É justamente esse o ponto. O Flamengo não está fazendo o que fez no ano passado em termos de jogo. Por isso, os resultados não vêm. Por isso, a arquibancada está impaciente. Então, quinta-feira é uma oportunidade. Pode ser uma bomba relógio, mas ela começa como uma oportunidade de mudar um pouco esse astral. Eles reconhecem que o momento não é bom. Eu quero te ouvir também sobre essa questão da expectativa de torcida e relação e ambiente no Maracanã. Mas esse ponto que o Zupac trouxe, André, do porquê, na sua opinião, não está acontecendo o futebol de 25 em 26. É porque é começo de ano, assim, as peças não mudaram tanto, foram reforçadas, inclusive. O que você imagina? Entra na conta do começo de ano ou tem mais aí? Boa noite mais uma vez. Eu acho que a conta do começo de ano é a maior conta, assim, de todas que podem entrar nessa lista de problemas que o Flamengo tem enfrentado nesse início de 2026, em desempenho do que aconteceu no ano passado, na maior parte do ano, né? Em especial no momento em que o Flamengo teve que arrancar e subir o seu nível para conquistar os 2 troféus que conquistou. É claro, o grupo é o mesmo, as individualidades, elas são as mesmas também, é a mesma comissão técnica, demorou um pouco para renovar contrato, para que todo mundo soubesse que o Felipe Luiz ia continuar, mas o trabalho prosseguiu e o que houve de diferente nessa história, a gente já falou aqui diversas vezes, foi a mudança de planejamento em relação aos principais jogadores, que teriam um determinado período de férias, não tiveram. Foi antecipada uma apresentação para que eles entrassem em campo no Campeonato Estadual para resolver um problema de classificação que o Sub-20 do Flamengo não estava conseguindo solucionar. Só isso é suficiente para o Flamengo estar nesse estágio tão diferente? Me parece que sim. Por quê? Porque é a mesma comissão técnica.
são os mesmos jogadores. Eu acredito na dificuldade que um treinador tem para manter jogadores esfomeados quando trabalha com um grupo consagrado. Nisso eu acredito. Mas eu não acho que pura e simplesmente porque o Flamengo ganhou a Libertadores e o Brasileiro no ano passado, agora em 2026 ninguém quer nada com nada. Todo mundo, agora sim, janeiro, fevereiro, primeiros 2, 3 meses do ano. Nisso eu não acredito. Eu acho que os problemas quando acontecem assim, e é por isso que vários treinadores top de linha dizem que é preciso renovar grupos, reciclar, porque você precisa manter no núcleo do time a fome. Ou então você precisa conseguir encontrar jogadores que são capazes de se manter no modo conquista, mesmo tendo conquistado muita coisa nos meses e anos recentes. É difícil, não é fácil. Por isso que as pessoas dizem, um time desse aí, com tanto jogador bom, é só jogar as camisas para cima que os caras resolvem, basta que o técnico não atrapalhe. Isso não é verdade, a gente já disse isso aqui 1000 vezes. Quanto melhor o time, melhor tem que ser o trabalho da comissão técnica para também identificar e resolver esses momentos em que aparentemente um time está saciado. Eu não acho que esse seja o caso dos jogadores do Flamengo. Eu acho que é um problema de jogo, de início de ano, que com o tempo tende a ser resolvido. O problema é que o jogo, o futebol, o calendário não espera. Cobra dos times que mais ganham por mais tempo e cobra rápido, cobra cedo. O Flamengo teve Supercopa, está no meio de uma decisão de Recopa, Campeonato Brasileiro já começou e 200 por hora o tempo todo. Não tem como você falar, não, tudo bem, daqui a pouco eu vou abordar esse tema. Não, o trabalho precisa se encaixar o mais rápido possível. E tem uma noite no Maracanã nessa semana que vai mostrar se os principais nomes do trabalho do futebol do Flamengo, o técnico e a maioria dos jogadores, estarão à altura de resolver o problema que o Lanús conseguiu criar no primeiro jogo. Em respeito ao ambiente, eu acho que o time vai ter que comandar a torcida, isso é o que acontece na maioria das vezes. Se o Flamengo estiver quente, jogando bem, mesmo que não esteja vencendo, eu acho que o Maracanã virá junto. Se o Flamengo, por acaso, estiver perdendo ou mesmo empatando, o que significa estar perdendo no confronto, e jogando mal, uma partida burocrática ou muito errática, eu acho que haverá problemas de uma cobrança, de uma exigência, propriamente durante o jogo. E assim, eu acho que quanto a isso, os jogadores estão habituados e vão ter que lidar se por acaso isso acontecer. Vamos entender a dificuldade que é reverter este placar. A gente tem uma versões. Quando o Flamengo conseguiu, perdendo a ida, reverter isso nos últimos, os últimos confrontos. Vamos lá. Recopa de 23 com o Del Valle. Não conseguiu. Perdeu a ida de 1-0. Copa 23, Copa do Brasil de 23. Perdeu para o Maringá. E aí conseguiu reverter. E depois 3 duelos em que ele não conseguiu. A Copa do Brasil em 23, perde no Maracanã e empata no Morumbis. O jogo da Libertadores 24 com o Pearol e teve mais um que eu não registrei ali embaixo. Mas que não foi. Nos últimos 5... Era o Atlético Mineiro, não era? Atlético Mineiro. Na última Copa do Brasil. Atlético Mineiro, exatamente. Que no resultado de jogo o Flamengo até ganha, mas no confronto não foi suficiente porque perdeu nos pênaltis. É isso. Zupá. Em 5, essa tela, o que ela quer dizer? Que não é fácil, não é assim, protocolar. Ela perdeu, porque manda, fez melhor campanha em muitos casos desses, não todos, mas em alguns, é porque tinha a campanha melhor para decidir em casa e não consegue e tudo mais. Como é que você entende essa possibilidade? Você acha que é maior do que 50%? Assim, no sentido, é maior que eu digo assim, mais provável virar do que não virar? Ou, embora a gente olhe o elenco, olhe o time e fale, poxa, esse é o time, como o momento não nos sugere, assim, essa coisa, essa avalanche, você fica com o pé atrás, pai? Eu fico com o pé atrás. Eu acho que, assim, em outros momentos, a gente olharia para o time do Flamengo e apostaria numa virada. Por exemplo, se você me perguntar, e a hora que a gente for entrar no duelo Botafogo e Nacional de Potosí, eu tenho convicção de que o Botafogo vai se classificar, jogando amanhã no Newton Santos. Mas eu não tenho a mesma convicção que o Flamengo vai reverter o confronto contra o Lanús. Isso não diz só sobre o adversário. No caso do Flamengo, é claro, o Botafogo não está muito bem também, mas é que o Flamengo não vem jogando bem. E assim,
times superiores, e o Flamengo é indiscutivelmente superior ao Lanús, mas times superiores geralmente exercem essa diferença maior no campeonato de pontos corridos, né? No mata-mata isso fica tudo mais igual, ainda mais quando o time que é melhor não está melhor. Então essa diferença achata ainda mais. E a gente viu, assim, o Flamengo ele é o melhor time no papel do país há bastante tempo. Do continente, talvez há bastante tempo. Mas a gente nem sempre viu o Flamengo conseguir exercer essa superioridade. Em 23 o Flamengo não ganhou nada, em 24 o Flamengo ganhou só a Copa do Brasil, ficou quase 2 anos ausente das principais conquistas. Por quê? Porque não basta ter os melhores jogadores, é preciso trabalhá-los bem. E a gente viu o Flamengo durante bastante tempo, do Dorival Júnior até o Felipe Luiz chegar, bater cabeça para achar o técnico que tocasse bem esse trabalho. Vitor Pereira, Sampaoli, o Tite, ninguém conseguiu fazer. E quando isso acontece, importa pouco se o seu time é de bilhão, é só de craque ou não. As coisas ficam parelhas no mata-mata. E o Flamengo está, neste momento, jogando um futebol muito abaixo do que a sua qualidade sugere. E isso bota o Lanús no jogo, super no jogo, né? E tem aquela característica, é um time argentino bem treinado pelo Pellegrino, é um time argentino bem treinado e com vantagem, então está muito claro o tipo de jogo que o Lanús vai fazer no Maracanã. A questão é qual é o tipo de jogo que o Flamengo vai fazer. E essa é a dúvida que todo mundo tem. E tem essa questão, a gente está comparando a 25, a própria caminhada do título do Flamengo, tirando a série com o Inter, que é dominante nos 2 jogos, ela foi muito difícil contra adversários argentinos em quartas e semifinal. Eu queria te ouvir também sobre essa dificuldade entre um Flamengo que não está performando de um jeito assim avassalador, de um Lanús que parece, pelo padrão argentino, que não é time que se assusta, não significa que vai jogar maravilhosamente bem, mas não é era. Quero te ouvir sobre essa equação. Eu tenho uma certa apreensão em relação a essa noite, porque o adversário que vai ao Maracanã não é o tipo de adversário que sucumbe nesse tipo de ambiente, porque os bons times argentinos, né? O Lanús é um bom time argentino. E qual é a diferença entre um bom time em qualquer lugar do mundo e um bom time argentino? O bom time argentino é um time mais de cabeça feita do que em todos os outros lugares, porque os jogadores argentinos cumprem plano de jogo do ponto de vista coletivo quase sempre quando os trabalhos são bem feitos, e esse trabalho no Lanús é bem feito. Esses jogadores não se impressionam com o estádio cheio, especialmente quando vêm jogar no Brasil. Vêm com confiança quando está tudo empatado. Se tivesse terminado 0-0 em Buenos Aires, a confiança seria a mesma. E a confiança agora é maior, porque o Lanús ganhou o primeiro jogo. E vem com uma condição de competição do ponto de vista estratégico que evita, na maioria das vezes, não em todas, claro, que, por exemplo, um gol do Flamengo cause uma avalanche completa e os caras se percam e depois levem mais 3. Pode ser que aconteça isso. Não estou dizendo que não vai acontecer. Pode ser. Mas quando se trata de bons adversários argentinos, não é o normal. Então, o Flamengo vai ter bastante dificuldade. Mas, isto posto, eu acho que se o Flamengo fizer um jogo nota 7,5 em relação ao seu próprio potencial, ele se classifica de um jeito ou de outro. Pode se classificar com uma vitória super tranquila, iniciada cedo, daquele jeito para o torcedor se acalmar, e mais gols depois, ou pode se classificar com um gol no final, mas o jogo, o desempenho, a nota do Flamengo no jogo, 7,5, o Flamengo se classifica. Se classifica não, o Flamengo é campeão. Termina com a mão na taça. Então tá aí, meus amigos, o Mengão que já está praticamente pronto para essa grande decisão contra o time do Lanús, jogando no Maracanã. Não dá para pensar em outro resultado que não seja a vitória, né? E uma vitória, claro, que leve o Flamengo a esse título da Recopa Sul-Americana. Não dá para deixar, né, passar mais um título internacional jogando em casa. O Flamengo, logicamente, né, já está ciente das cobranças do torcedor por tudo que o Flamengo vem vivendo aí nesse início de temporada e, claro, deve entregar ali, né, o seu máximo dentro do Maracanã para reverter esse jogo contra o time do Lanús. Lembrando que o Flamengo perdeu o primeiro jogo por 1-0, os caras vão jogar pelo empate e, claro, o Flamengo vai precisar fazer os gols para sair campeão no Maracanã
da Recopa Sul-Americana. Esperamos nessa quinta-feira com muita ansiedade para quem sabe, né, levantar mais uma taça, mais um título e principalmente internacional. Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil, link deles na descrição do vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!